Bom, eu relutei. Confesso que eu relutei em vir aqui falar sobre isso, porque fato é que sou voto vencido, minha opinião é diferente de tudo que eu vi. Mas no fim do dia, assim, é o que eu penso, né? É aquele típico vídeo que você fala assim, realmente vale a pena fazer, porque até os seus, e aí eu falo com relação aos santistas, né, que são os meus, pô. A torcida que eu não falo pra torcida do Santos, obviamente, não trabalho pra torcida do Santos, não tenho um programa sobre o Santos. Não é esse o caso, mas porra, são as pessoas que você comunga quando você vai no estádio, as pessoas que você abraça, etc. Então sim, eu considero os meus. Vão ficar putos comigo, mas assim, a verdade é que, bom, se fosse só ele, estava bom, mas não é, né? Que eu acho que existe, eu acho que esse caso, esse gol do América aí contra o Santos evidencia uma hipocrisia de geral com relação ao futebol, com relação a uma série de questões que eu quero entrar nesses assuntos, para tentar, para que vocês entendam o que eu penso, tá? Bom, para quem não caiu de paraquedas aqui, não sabe o que aconteceu, que eu acho muito difícil, afinal, foi a pauta desse final de semana, futebol da Série A parado, o Santos jogou contra o América no Independência na sexta-feira, o jogo tava 0-0 e teve um gol esquisitíssimo que o João Paulo, goleiro do Santos, sofre uma lesão gravíssima, não joga mais esse ano, inclusive me preocupo com a sequência do João Paulo enquanto profissional, porque é uma lesão que vários atletas de vários esportes nunca mais voltaram na sua plenitude. Não é como hoje a reconstrução de um ligamento cruzado do joelho, que a medicina esportiva já é especialista. A reconstrução de tendão de Aquiles ela é muito complexa e cada jogador, cada atleta responde de um jeito. Não sei não se pode ter sido essa última aparição do João Paulo vestindo a camisa do Santos dentro de campo. Não sei não, sinceramente. Espero que não. Tá? Primeiro porque desejo o melhor pro jogador fisicamente, que ele volte melhor do que ele é. Mas a gente não sabe. Enfim, na lesão do João Paulo, o Renato Marques, jogador atlético do América, foi lá e fez o gol, se aproveitou da situação, foi lá e fez o gol. E aí isso gerou uma série de discussões. Uma série de discussões que começou inclusive pelo próprio América. No fim do jogo, no fim do jogo ou no intervalo? Não me recordo agora, mas o Juninho deu uma declaração dizendo que eles erraram, acho que foi no intervalo. Ele deu uma declaração dizendo, acho que a gente errou, a gente não poderia ter feito isso, o América não é isso. O que pra mim foi uma das... E essa entrevista do Juninho, ela foi cultuada, inclusive, por páginas de santistas, né, no Twitter. Páginas do Santos não sei o quê. Olha o caráter desse rapaz. Pra mim, é a maior hipocrisia que eu já vi. Porque se ele acha que tá errado, e ele falando pelo América, enquanto um jogador que é um dos jogadores mais importantes da história do clube, falando daquela maneira, por que então... Ao fazer o gol, se eles achavam que tinha sido errado, eles não abriram o caminho para o Santos empatar. Uma vez aconteceu isso, eu não me lembro exatamente qual jogo, mas se eu não me engano, na Europa, que há um gol por falta de fair play e o time fica parado para o outro time fazer o gol de desconto. Não aconteceu, então assim, o que adianta essa declaração? Para mim, o mais suco de hipocrisia. E aí chegamos à grande polêmica, na minha opinião, com relação a isso. Eu faria o gol, sem pensar. Eu faria o gol. E vou te explicar por que eu faria o gol. Primeiro que é o seguinte, gente. A minha visão de futebol eu acho que é um pouco diferente da grande maioria. Mas a verdade é que assim, o futebol é um esporte que ele tem um sucesso global como ele tem, porque na minha visão, eu acho que isso está implícito, ele é praticamente uma maneira como a sociedade moderna encontrou, de maneira civilizada, de simular as guerras. É isso. Por que a vitória da Argentina contra a Inglaterra é tão importante? Porra, a Argentina foi devastada pela Inglaterra na Guerra das Malvinas, cara. Quando a Argentina ganha da Inglaterra daquela maneira, o país considera como uma vingança. Simbólica é verdade, mas uma vingança. E naquele jogo acontece um dos lances mais anti-fair plays da história do futebol mundial, que é La Mano de Dios, a mão de Deus, intitulada pela imprensa como a mão de Deus, o gol do Maradona com a mão. Aquilo é fair play? E sempre foi cultuado por isso, com razão.
absolutamente com razão ali, ele ludibriou a arbitragem, porque o futebol também é isso. E não tem nada a ver com VAR, não tem nada a ver, que pode parecer contraditório. Pô, você é a favor do VAR, com a diminuição de possíveis erros, você que criticou tanto, por exemplo, o Márcio Rezende de Freitas, que errou violentamente contra o seu time em 95, defendendo um gol de mão, defendendo que um jogador faça um gol com um goleiro caído, lesionado. Para mim não há contradição absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. O jogador, enquanto jogador, ele tem que defender os interesses dele. O Maradona, se a única maneira dele chegar naquela bola e fazer o gol foi com a mão, ele tem que fazer, e problema do juiz se o juiz anulou ou não. Se a gente adoraria que tivesse mais tecnologia, se tivéssemos, o gol seria anulado. Mas enquanto, tendo tecnologia ou não, o que você puder fazer a partir dos seus interesses, faz parte do que é o futebol. Essa simulação civilizada da guerra. Na guerra, um soldado vê o outro soldado de outro exército dando bandeira. Ele fala, não, vou esperar ele me olhar para eu matá-lo com honra. Não, é tiro na cabeça e acabou. O cara não vai saber de onde a bala veio. Não tem essa coisa na guerra. Por que tem que ter no futebol? Por que o futebol tem que ser um espelho de tudo de bom que acontece na humanidade? Exemplo para tudo. Se o futebol é exemplo para tudo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolarizar esses meninos que jogam. E o futebol está preocupado em fazer isso? O futebol está preocupado em acabar com a homofobia? O futebol está preocupado em acabar com o sexismo? Não tá. E a gente vai voltar as pedras para um rapaz que a gente não conhece a história, que foi lá, fez um gol, chutou a bola no gol do jeito que deveria ser? Ah, mas Rodolfo, e o jogador do Santos? Você não se coloca no lugar do cara que me coloque. Se eu fosse zagueiro do Santos, e aí vai parecer novamente uma contradição, se eu fosse zagueiro do Santos, eu ia ficar puto. Porque também é isso, cada um defendendo seus interesses. Ora, vocês já viram alguma vez na sua vida um dirigente ou um treinador, por melhor que ele seja, chegar numa coletiva e dizer, eu estou absolutamente desapontado, porque o meu time foi muito beneficiado pela arbitragem hoje. A vitória não aconteceria se a arbitragem não tivesse influenciado de maneira muito equivocada a favor do meu time. Então eu estou envergonhado com a atuação da arbitragem. Pelo contrário, se você vai falar para os botafoguenses que 95 foi roubado, os caras enveredam um monte de fanfics, o torcedor, para dizer que não foi. Porque esse é o sentimento clubista, que é cada um defendendo o seu. Portanto, se eu sou zagueiro do Santos, o cara faz o gol, eu ia ficar puto. Se eu sou o cara que tá com a bola na cara do gol, eu vou fazer o gol. Cada um defende o seu. O futebol sempre foi isso, é hipocrisia dizer que não. E os mesmos caras que enaltecem a mão de Deus vão criticar o cara. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso, sinceramente. Entendeu? Os jogadores do Santos estão no seu direito de ficar putos. E o jogador do América tá no seu direito de fazer o gol. E pronto, e acabou. E pra mim, nessa história, quem tá certo é o Alê, jogador do América Mineiro. Em que pese que disse que o América deu um chocolate no Santos, que é uma completa mentira, né? Poderia ter sido. Se fosse verdade, tudo bem, mas não é. Não foi isso. Quem viu o jogo não viu chocolate nenhum. Né? E o jogo foi decidido a partir desse gol, porque o jogo foi 2-1, né? E outra, no momento estava 0-0, o jogo muda a partir dali para as duas equipes. O América poderia ter ganhado de qualquer jeito sem isso, né? A gente não sabe o que ia acontecer, mas muda a história do jogo. Agora, todo o resto ele está absolutamente correto. Não também na parte que ele fala, a imprensa tem que focar no América e não nisso. É óbvio que a imprensa vai focar nisso, porque é um lance que, quando aconteceu, o jogo, a transmissão aumentou de audiência, o Twitter só se falava disso, porque a gente não vê isso todo dia. Quando a gente, no jornalismo, quando acontece algo que você não vê todo dia e que vai gerar discussões, você obviamente vai falar, vai repercutir. É assim que funciona. Tá tudo certo. Agora, quando ele defende, ele fala assim, pô, vocês não viram? O cara tinha que fazer o gol mesmo. É hipocrisia. E outra, quando o Santos teve um lance lá, que o jogador nosso caiu, eles não quiseram devolver a bola. Aí a gente falou, eles falaram, a gente não devolveu porque vocês não devolveram. Não devolveu porque tava perdendo. Entendeu? E geralmente não se devolve mesmo. Quantas e quantas vezes que a gente vê? Eu me lembro de um gol do Santos contra o Grêmio,
Na Libertadores de 2020, que o Orejuela, o lateral, sente uma lesão, o Lucas Braga cruza pro Marinho, o Marinho faz o gol. Ele sentiu, o Orejuela foi lá, sentiu a lesão, falou, não, vamos parar, porque o adversário tem que ter a possibilidade de se defender. Isso não existe, cara, isso não existe na linguagem do futebol. Tentam empurrar uma coisa, um futebol mentiroso que nunca existiu. Como se aquilo do Rodrigo Caio fosse a regra. Aquilo é exceção. E eu, como torcedor, se eu fosse torcedor do São Paulo naquele dia, eu teria ficado putíssimo com o Rodrigo Caio. Aquilo não existe. Aquilo não existe. Ai, não fui eu, juiz. Que é aquilo, cara? Futebol não é isso. Futebol é tentativa de você querer ganhar o tempo todo, defender os seus próprios interesses, se possível enganando o adversário. É claro que não é do jogo você quebrar alguém, fuder com o joelho de alguém, você... Sabe? Isso não é do jogo. Agora, a malandragem pra você ganhar, o que você puder fazer pra ganhar, você vai usar, cara. E a gente simplesmente virou essa república politicamente correta hipócrita. Entendeu? Todo mundo, ai, cadê o fair play? Cadê o fair play? Pelo amor de Deus, cara, eu não consigo... Desculpa. O fair play, ele tem que existir. Ponto. O fair play, ele tem que existir. Mas o fair play vai até a página 2. Sempre foi assim. Absolutamente sempre foi assim. O Neto na transmissão falou, eu faria o gol. Falou, cara, eu faria o gol, não vou julgar. E no fundo, cara, quem que não faria? Quem que não faria? Quem são os caras que realmente não fariam? Porque é da essência do jogo. É absolutamente da essência do jogo. E o fair play tem que ser definido. O que é fair play? Até onde vai o fair play? Porque, assim, é uma coisa que... Tudo bem, eu até entendo a origem, mas, assim, não funciona na prática. E aí, o que mais me incomoda é a gente querer direcionar a uma pessoa, como o Renato Marques, como ele se fosse o vilão da sexta-feira. O cara sem fair play, o cara sem cara. Imagina, cara. Imagina. Fez o que tinha que ter sido feito. Essa é a verdade. Tocou meu interfone, então deixa eu lá atender. Mas é isso. Espero que vocês concordem. Se discordar também, o espaço tá aqui. Abraço.